Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá pessoal, tudo bem? Que bom, que satisfação estarmos juntos em mais um programa Bate-Papo das 6 aqui na TV Sim. Sempre com a sua atenção, com a sua participação. Todo programa aqui feito é feito para você, é feito para sua família, é feito para levar conhecimento e a gente, claro, quer ter a sua participação, quer sentir o que você acha e quer fazer valer que tudo que aqui seja dito te ajude de alguma maneira. Muito obrigado, é com muita alegria, com muito entusiasmo que daremos início a mais um programa Bate-Papo das 6. E hoje o tema é fresquinho, inovador, interessante. Nós vamos falar sobre o pacote anticrime. Só para vocês terem uma ideia, aqui o plenário do Senado Federal aprovou na noite dessa quarta-feira ontem o projeto de lei 6341/2009, que é o chamado 2019, que é o chamado pacote anticrime, que traz diversas modificações na legislação penal e processual penal, e o texto desse projeto é resultado de um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, pegando a ideia, do ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Então, pessoal, se liga, chama o pessoal em casa, vamos conversar, vamos discutir, vamos aprender esse pacote anticrime. E para a gente entender e conhecer, nada melhor do que essa bancada aqui, maravilhosa, com profissionais. Aí, produção, nos apresenta nesse momento. Aqui do meu lado está a Lucila Lopes, psicóloga. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, boa noite. Boa noite, fique à vontade, a gente tem muito que conversar. Seu trabalho dentro da unidade prisional, aqui o CDRL de Linhares, é importante. Lucila é experiente, então tem muito que contribuir exatamente sobre essa questão do preso já cumprindo pena. De que maneira o pacote anticrime vai interferir ali dentro do sistema prisional. Também nós temos aqui o advogado criminalista, Dr. Diego Emerli. Muito obrigado, Diego, pela presença mais uma vez aqui conosco, né? Eu agradeço, Bernardo. Vamos tentar trazer as maiores informações possíveis, até para elucidar e trazer à população linharense de cenário nacional, o que está acontecendo e que acaba influenciando na vida de todo mundo, né? Bacana. E tem muita coisa para a gente falar, né, Diego? Com certeza. E também, pessoal, mencionar para vocês que também nós teremos na bancada, a partir do segundo bloco, o delegado-chefe da Polícia Civil de Linhares, o doutor Fabrício Lucindo, que daqui a pouquinho está chegando para ficar conosco aqui, segundo e terceiro bloco. Vamos lá, muito obrigado e vamos começar. E começo aqui com o Diego, né, Diego? Porque depois a gente passa para a Lucila aqui, que tem algumas coisas bacanas, Lucila, que a gente vai falar um pouquinho. Ô, Diego, a gente comenta aqui que esse projeto de lei, ele vem, pacote anticrime, ele vem alterar a legislação penal, processo penal, e vem uma boa hora, né, Diego? Eu queria ouvir a sua opinião, porque a gente tem um Código Penal que, salvo engano, é de 1940, sociedade 41. A sociedade mudou muito, então você vê com bons olhos essas mudanças acontecendo, Diego? Sim, Bernardo. Não é de muito tempo que a sociedade já vem se manifestando contrária a certas políticas públicas do Estado brasileiro. Nas últimas eleições nós vimos isso muito declarado, que foi até bandeiras de inúmeros candidatos, o apertamento de políticas públicas quanto à segurança pública. Nada mais neste momento, esse projeto de lei que vai à sanção do presidente, um anseio social para que tão logo possa ser implementado e aí sim trazer à sociedade o que ela tanto espera há algum tempo. Como você disse, o Código Penal é de 1941 e obviamente a sociedade há 60, 80 anos atrás é totalmente diferente da sociedade de hoje.
Então é natural que as coisas vão evoluindo, né? Inclusive não só natural, né? Como obrigatório do direito a acompanhar a sua sociedade. Sim, sim. Bacana. Produção, abre um pouquinho a câmera aí, ó. Doutor, delegado, chefe da Polícia Civil, Fabrício Lucido. Falei que ia estar, viu, doutor, no segundo bloco, mas que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto muito importante. Bacana. E eu já começo direto, Lucila, aguenta um pouquinho aí. Aguento, já um pinga-fogo certeza. aqui do doutor Fabrício, que é o mesmo questionamento, doutor, que eu fiz pro doutor Diego, eu faço pro senhor. Nós estávamos conversando que esse projeto Pacote Anticrime, né, que é a pauta de hoje do bate-papo, ele veio modificar a legislação penal, processual penal. Na visão do senhor, veio em bom momento? Porque a gente tem uma legislação da década de 40, né? O que o senhor vê com a presença do pacote anticrime na sociedade brasileira? Nós precisamos avaliar qual é o desejo da comunidade, da sociedade. Nós queremos mais punição ou queremos redução da criminalidade? É uma questão a ser resolvida, porque o aumento da pena dos crimes não vai causar redução da criminalidade. Isso é interessante essa análise do senhor. Por conta a gente já tem experiências já do passado, por exemplo, com a criação da Lei dos Crimes Hediondos, que ninguém deixou de cometer crimes hediondos por conta do aumento da pena. Então a gente tem que repensar essa questão, porque o nosso objetivo é aumentar a punição, o nosso objetivo é aumentar a vingança estatal ou o nosso objetivo é reduzir a criminalidade? Se o objetivo for só aumentar a punição e a vingança estatal, tudo bem. Mas se for reduzir a criminalidade, aí já não serve muito para nós. E nessa linha você vê que parte desse projeto ele foi criado... porque o projeto anticrime ele tem vários objetivos, né? Não é só o aumento da pena de 30 para 40. Sim. Estava conversando com o Diego há pouco, também trata de objetivos de combater crime hediondo, crimes de violência, né? A questão do tráfico. Você vê que a ideia de se implementar esse pacote anticrime, ela veio mais no anseio da sociedade, a sociedade pressionou um pouco, face a essa intolerância, esse excesso de criminalidade que está acontecendo? Sim, é uma questão interessante também, porque a sociedade produz a sua criminalidade. E ao mesmo tempo a sociedade quer que as forças policiais e que o Estado em si combata a criminalidade. Mas a criminalidade é o fruto da própria sociedade existente. Então, uma sociedade é violenta, nós vamos ter uma criminalidade cada vez mais violenta. Uma sociedade pacífica, nós teremos uma criminalidade mais branda. Então, talvez, é o que eu disse, a gente tem que entender qual é o anseio da população. O anseio da população é que, talvez, nesse momento, seja que o combate ao tráfico de drogas, ao crime hediondo, pelo menos aparentemente, seja mais efetivo. Então tem ainda falta entender um pouquinho mais os desdobramentos desse pacote na sociedade, né? Com certeza. E, Lucila, e o impacto dentro da unidade prisional? Porque a gente tem aí, falando dessa questão dos... uma das medidas do pacote anticrime que vai aumentar a prisão máxima, né, de 30 para 40 anos, que é uma das medidas que aqui a gente está trabalhando, mas isso vai impactar de alguma maneira na própria sistemática, na própria organização de uma unidade prisional, né? Você que trabalha há quanto tempo numa unidade prisional? Já fazem 12 anos. Então você já viu de tudo um pouco. De ali, tudo né? um pouco. E aí, o que você vê isso internamente com o preso lá? Então, eu acredito que vai impactar bastante, porque o preso, ele tá... E uma fala que o doutor Lucindo fez é o que a sociedade quer. Quer acabar com o crime ou quer fazer com que as coisas... que a sociedade entenda e que o preso entenda o que ele quer para a vida dele, né? E o que a gente trabalha dentro da unidade é essa integração mesmo. É fazer com que ele entenda o porquê que ele cometeu o crime e se é isso que ele vai continuar fazendo da vida dele de agora para frente. Porque penas altíssimas a gente tem hoje dentro do CNDRL. Hoje eu estava atendendo um preso mesmo, ele foi condenado a 55 anos, ele tem uma pena de 55 anos, fora o tempo que ele já pagou e voltou. Temos outro que está com uma pena de 65 anos. Então, assim, são penas muito altas, que recebem a oportunidade de estar trabalhando. Hoje, esses dois exemplos que eu estou dando, eles estão trabalhando, estão inseridos em frente de trabalho, para poder tentar entender o que eles querem para a vida deles. Porque são anos, eu posso dizer
que tem preso ali que eu conheço há 12 anos, porque eu estou ali há 12 anos e acompanho desde quando eles foram presos e vão ficar, não sei o meu futuro, mas eles vão ficar presos mais bastante tempo. E a ideia é, o que vai acontecer a partir de agora? Eles vão continuar cometendo crime? Eles vão ter uma ideia diferente? Por quê? De 30 para 40. Eu deixo de ser de 20 para 30, eu deixo de ser condenado de 10 para 12, de 10 para 20, né? De 30 para 40, são mais 10 anos da minha vida recluso, são mais 10 anos da minha vida que eu vou deixar de estar com a minha família. Então, o trabalho que a gente tenta mostrar ali dentro da unidade é esse. É o que eu quero a partir do momento que eu sou condenado. Mas aí, eu passo até pro doutor Diego, é um projeto de lei, né, doutor? Assim, não tá pronto não, né, gente? Assim, não quer dizer que já tá aplicando 40 anos, não. Ainda tem um trâmite ainda para ser resolvido, não é isso? Só para o pessoal lá de casa entender direitinho. Sim, perfeito, Bernardo. O que foi votado ontem no Senado foi o projeto de lei. Ele sai do Senado agora, indo para a presidência da República, para que seja sancionado, podendo haver vetos ou não, ser sancionado integralmente. Se me permite fazer um apenso das falas dos nobres colegas de banca, tentando fazer um entendimento ainda mais amplo, o doutor Fabrício Lucino mencionou uma coisa muito importante, junto com a Lucila. O aumento de pena diretamente não está ligado à ressocialização. Isso, há décadas atrás, o Estado brasileiro é um Estado social. Hoje, há 2 décadas atrás, passou-se a um Estado penal e agora um Estado penal máximo. O que é isso? Cada vez mais encarcerador. Não adianta encarcerar se eu não tiver como devolver esse apenado à sociedade. Se eu, como Estado, não der oportunidade para ele ser inserido no mercado de trabalho. Ele vai se tornar aquele ciclo vicioso que as polícias rotineiramente reafirmam. Isso é enxugar gelo. A gente prende e a justiça solta. A gente prende, ele cumpre pena, volta a cometer crime. Isso também tem que ser repensado como Estado. Não basta um mero projeto, não basta um aumento de pena, um agravamento de pena. Isso, por si só, não é certeza de que o apenado não voltará a redelinquir. Apenas de imediato que ele ficará recluso mais tempo, mas não é certeza que ele... E nem a ideia de que vai acabar a criminalidade, de que vai acabar os crimes. É isso mesmo, doutor Fabrício? Essa situação que o doutor Diego apontou da atividade policial, vocês sentem isso no dia a dia? Você concorda aí com esse posicionamento do doutor Diego nesse sentido? Sim, é verdade. A gente também não vai culpar a justiça por conta disso. Sim, a legislação brasileira é dessa forma, ela foi criada dessa forma. Mas a gente milita muito tempo na polícia, a gente estuda um pouco sobre isso, e em lugar nenhum do mundo o encarceramento maciço deu causa à redução da criminalidade. Não existe precedente para isso. Mas, por exemplo, hoje, se eu não me engano, nós estamos perto, se eu não me engano, dos 800, 900 presos no CDRL, não? 850. 850 presos. E a capacidade lá é quanto? 408. Quer dizer, a gente já está, né, doutor? Com mais encarceramento, quantos mais presídios nós vamos precisar criar para poder atender essa população inteira? E será que encarcerar é resolver o problema? Tem que repensar essa questão. Nós estamos, não só no CDRL tem 800 e poucos presos, mas a PRL deve ter mais uns 700. Por aí. Então hoje nós estamos mantendo só em Linhares mais de 1.500 presos. A sociedade está mantendo esses presos lá. Esse assunto que o senhor está falando é importante. Vamos dar uma paradinha agora. No segundo bloco, doutor, a gente volta a tratar exatamente dessa temática que a banca suscitou aqui, que é bem bacana, bem interessante, a gente precisa entender. Pessoal, espera um pouquinho, vamos encerrar aqui o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6. E tá dando para perceber que o nosso assunto hoje é pacote anticrime. Não sai não, chama o pessoal, tem muito mais coisa aí bacana e interessante que a gente precisa conhecer. Até daqui a pouquinho, gente. Forte abraço.
Começamos o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6 e a pauta de hoje é pacote anticrime. Pessoal, estamos aqui com Lucila Lopes, a psicóloga, trabalha há 12 anos na CDRL aqui em Bebedouro. Também está conosco o advogado criminalista Dr. Diego Emerli e também o delegado-chefe da Polícia Civil de Linhares, Dr. Fabrício Lucindo, que está falando um pouquinho aí desse pacote anticrime, realmente nos ensinando e nos trazendo até reflexões. Então, fique até o final, vale a pena, ainda dá tempo de chamar o pessoal para estar aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui com o Diego, né, doutor Diego? Quando fala o pacote anticrime, e parece-me que o que vem mais aí na população, a gente tem até uma sonora que daqui a pouquinho nós vamos colocar, da questão dos 30 anos de prisão para os 40 anos de prisão. Mas, por ser um pacote, vamos assim dizer, também tem outras alterações, não é isso? Quais são aí? Só para o pessoal entender um pouquinho aí. Sim, Bernardo. Na verdade, há um grande número de alterações. Isso. Um dos exemplos é esse, o aumento da pena máxima de 30 para 40 anos. Outros estão se agravando penas. Exemplo, homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ele está tendo uma pena maior agora. Exemplo, crime contra a honra praticado em rede social. Ele está triplicando a pena máxima dele, saindo de até 3 até 9. Nossa. Então, questão de progressão de regime de pena, já vinculada ao sistema prisional. Há um todo regramento alterando em percentuais distintos para primário e reincidente e natureza do delito. E questões também procedimentais do processo. A exemplo, a permissão de interceptação telefônica em ambientes, desde que também é autorizada por um juiz de direito. Então, há um critério de ações, de possibilidades que está surgindo com esse pacote anticrime. Você falou uma coisa interessante aí que eu até anotei aqui também, que esse pacote anticrime agiliza a investigação criminal. Aí, doutor Fabrício Lucindo, isso vai interferir na polícia também? Quando a gente fala em investigação criminal, a gente está falando só em sede de justiça ou também em fase de investigação policial? Tem algum mecanismo aí que vai... Assim, a gente sabe que... Mas vai beneficiar a polícia? Sim. Em alguns fatores. Mas, porém, a gente tem que perder essa ânsia de que a polícia tenha que extrapolar as suas funções. Tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado. Por conta disso é que tantas leis vieram para proteger o cidadão. Proteger o cidadão do próprio Estado. Porque o Estado é violento, costuma ser violento. Então a gente olha, por um lado, grato por conta dessas mudanças, e por outro, com um pouco de receio, que isso pode talvez aviltar a intimidade dessas pessoas que estão sendo investigadas. E tem que usar isso com muito critério, porque a gente não pode fazer investigação de qualquer forma e um nome, uma imagem estragada por uma investigação mal feita, ela não se dissipa nunca mais. Quer dizer, você está querendo dizer o seguinte, não adianta, esse agilizar a investigação não significa que vamos fazer de tudo quanto é jeito. Exatamente, e nem pode ser feito. Entendi. Porque a gente não pode jogar na lama, claro, por conta de uma investigação que deveria ser rápida, o nome de uma pessoa de bem. Interessante. E caindo aqui, Lucila, lá dentro do sistema prisional, que é a sua área de atuação, existe ali dentro uma equipe multidisciplinar também, né? Psicólogos, que é você, assistente social, tem pedagogos lá dentro, que tem que conhecer um pouquinho também dessas medidas, né? Você vê isso interessante, é muito importante, porque a gente vai fazer uma avaliação diferenciada também, né? Tem condição de observar o que levou aquele preso, né, a cometer aquele delito, como é que é a vida dele, como era a vida dele. Então, a equipe eu não trabalho sozinha, eu, psicóloga, trabalho sozinha. A gente trabalha sempre em conjunto. Hoje a gente tem escola funcionando ali dentro, tem a equipe de saúde também, que tem uma equipe completa. Então, trabalha todo mundo em conjunto. Psicólogo, assistente social, pedagogo, equipe de segurança também, que é muito importante, porque não é de qualquer maneira. A investigação, como o doutor Lucindo falou, tem que ser agilizada, mas
com cautela. Com critérios, E o trabalho dentro da unidade também, né? A inserção desse preso numa sala de aula, num projeto, num trabalho, ele também tem que ser levado em consideração esses critérios. A gente simplesmente porque ele está condenado, vai ficar ali muito tempo, ou a condenação dele é uma condenação diferenciada, que a gente vai simplesmente pegar ele daqui e jogar lá. Ou seja, você está dizendo o seguinte, a condenação dele pode ser pequena, exemplo, ou pode ser uma condenação maior por conta do pacote anticrime, os trabalhos vão acontecer do mesmo jeito, respeitando e avaliando quem é aquele sujeito, né? Não é pura e simplesmente por isso ou aquilo que a gente vai fazer um tratamento diferenciado. Não, entendi. E nesse sentido aqui, Diego, até uma dobradinha, Diego e doutor Fabrício, eu percebi que vocês comentaram até por força do pacote anticrime, que há uma majoração da pena, quer dizer, tá apertando mais, né? Tá arrochando um pouco mais. Mas esse apertar um pouco mais, aí a gente volta àquela discussão do primeiro bloco. Ela não diminui, portanto, a criminalidade. Então, o fato de só apertar e o projeto não tratar de assuntos voltados à ressocialização, na visão dos senhores, a gente tem um projeto com uma falha nesse sentido? Quer dizer, o projeto aumenta a pena de 3 para 9, de 30 para 40, mas não observa a questão da ressocialização, ou observa. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Sim, Bernardo. Como defesa, obviamente, como ser humano também, a gente tem um seguinte princípio, fazendo um apenso com a psicologia. Não adianta, o ser humano, ele tem sentimentos, ele tem desejos, ele tem mágoas, ele tem qualquer sentimento de qualquer outro cidadão, qualquer outro par dele, preso ou não. Quando ele vai à cárcere, seja cautelarmente ou seja depois de uma condenação, ele tem que também ter algumas condições mínimas de vivência, de higiene, de sociedade, porque não é que ele esteja preso que ele também vai ficar totalmente recluso. Recluso no seguinte, tranca numa sala sozinho e lá fica durante determinado tempo. A política o cárcere por si só, ele engloba também uma política de ressocialização, que é pegar aquele sujeito e transformá-lo para que ele possa sair à sociedade. Mas o pacote anticrime, eu jogo rapidinho para o doutor Fabrício, não contempla essa ressocialização não, né? Ela só trabalha na parte técnica, material, processual mesmo, não é isso, doutor? Sim, e a grande questão que a gente precisa avaliar às vezes é como é que você vai ressocializar alguém que nunca foi socializado. Isso aí realmente é difícil, né? É muito complicado. A nossa psicóloga. É muito difícil, porque trabalhar com personalidade, trabalhar comportamento é uma coisa que vai sendo adquirida e vai sendo moldada, né? Você adquire personalidade determinada até uma determinada idade, e aí você vai moldando isso aí. Então, se você cresceu num ambiente que você não teve uma socialização, que você não teve a educação básica, como é que você vai ser diferente? Não tem como. Você quer concluir, doutor? Sim. E outra questão que eu sempre falo é que a gente, quando vai a um médico, a gente passa aquilo que a gente está sentindo para que ele possa identificar as causas dos nossos problemas. Ninguém nunca estudou a causa do aumento da violência no Espírito Santo, no Brasil. A gente só passa remédio. Esse é mais um remédio. Aumenta a pena, mais uma lei, e isso, aquilo é um remédio. Ninguém sabe explicar, por exemplo, por que Linhares é a cidade mais violenta que o Rio de Janeiro. Nossa. Ninguém sabe explicar por que Linhares é mais violento que São Paulo. Proporcionalmente. Ninguém sabe explicar por que Linhares é a cidade mais violenta do estado do Espírito Santo. Mais violento que a Serra, mais violento que Cariacica, mais violento que Vila Velha e Vitória. Hoje nós chegamos num patamar que Linhares tem mais homicídios em números absolutos do que Vitória, a capital do estado, que tem quase 500 mil habitantes. Então a gente precisa encontrar a causa desse problema para poder atacar a causa. Se você ficar remediando com lei que aumenta a pena, que faz isso, que faz aquilo, que não vai adiantar de praticamente nada. Se na raiz, se no nascimento do problema, ainda continua produzindo os mesmos frutos. Não, é bacana. Antes da gente pegar essa questão da raiz, que é interessante, produção, coloca aí pra gente, só para vocês verem o que a população acha desse aumento de 30 para 40 anos, que é uma das medidas do pacote. Você pode colocar aí pra gente escutar um pouquinho, depois a gente só fazer um comentário sobre elas?
Por favor. Porque depende da pessoa, faz tanta barbaridade por aí, tanta crueldade, as coisas, sem a pessoa às vezes até merecer. Põe ele lá na cadeia e a pouco ele tá solto aí, né? É fazendo a mesma coisa, né? Não tá errado isso aí. Então deixa ele lá um bom tempo para poder pagar pelos erros, né? Na verdade, essa pena que tem a façalidade, no momento não está resolvendo mesmo, não. Então você é a favor desse aumento de pena, que o cara fique mais tempo na cadeia? Se ele merece, né? Ele tem de merecer, né? Que se a pessoa parar para pensar bem, 2 anos, ele não vai mais fazer nada de errado, ele vai querer sair logo. Se o cara fica 30 anos e ele não endireita 40 anos, acho que vai piorar. Então, pra mim, isso aí é uma injustiça, que tem gente que mata uma pessoa, sai hoje, tem gente que rouba uma bala, sai daqui 20 anos, entendeu? Pra você é melhor ter a pena mais dura, né? Mais dura. Porque os grandes cometem os crimes e não vai pra cadeia, só quem vai pra cadeia é os pobres. A voz do povo, né? O que vocês têm a dizer aí, doutor Diego, doutor Fabrício? Você vê que a maioria ali, pelo que eu compreendi, eles querem endurecer mesmo, né? O que vocês acham disso aí? Também vem aquela questão, vamos endurecer, mas será que porque vem um grande problema também, que a gente estava até comentando há pouco. Eu sou a favor dos 30 para 40 anos, mas quando envolve algum ente familiar, às vezes o posicionamento muda. Não é isso? Isso é uma coisa séria também que os criminalistas, os legisladores têm que cuidar em relação a isso, né, Diego? Sim, Bernardo. Quando eu escuto alguns apontamentos sociais, a gente, obrigatoriamente, como técnico na área, a gente começa a fazer questionamentos. Questionamentos no seguinte ponto. A vontade popular, muitas das vezes, é o melhor caminho para a situação? Por mais que a gente vai pensar, a vontade popular, muitas das vezes, ela também não tem a informação necessária para cada coisa. Então, o que a gente vem falando aqui desde o início do programa, esse aumento por si só da pena, ele é garantia de ter ressocializado ou de garantir que essa pessoa nunca mais vai cometer crime? Não, ele não é. E uma senhora até fez um comentário. A gente aumenta, então a pessoa vai refletir, pensar 2 vezes. Acho que não. Com certeza não, vai, né? Não há qualquer correlação a isso. Até porque, fazendo um apenso aqui de dado técnico, hoje os presos no país, 40% são presos cautelares, ou seja, sem condenação. É aqueles que estão presos no curso do processo, de um inquérito ou de um processo. Não tem ainda uma condenação. 40% de uma massa carcerária, que não se sabe se vai ser absolvida ou se vai ser condenado. Então, se a política é encher presídios, a gente tem. Entendi. Quer falar um pouquinho sobre isso, doutor Fabrício? Essa impressão que você teve aí de parte da população, né? Essa é a questão da inicial que eu falei no início aqui, que nós vamos ter que fazer uma opção. Se nós queremos vingança e encarceramento... acaba caindo nessa discussão. Vai ter consequência. Nós vamos ter aumento da população carcerária, nós vamos encher ainda mais os presídios, nós vamos sustentar muito mais gente presa, entendeu? Agora, se a gente quer uma mudança de política de segurança com redução da criminalidade, aí é outra coisa, é outro projeto, que não tem nada a ver com esse pacote. Aí esse outro projeto, aí nós já recorreríamos, portanto, a uma questão de educação. É isso que vocês querem dizer? Quer dizer, é um projeto anticrime, vamos majorar, mas também vamos fazer um projeto, vamos incentivar a educação, conscientização, ter parceiros nessa questão da segurança pública. Eu acho que a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico, para a gente não ficar também promovendo ações que não vão levar a nada. É preciso diagnosticar uma sociedade. A mesma receita que serve para Linhares não serve para a cidade que eu vim, que é Santa Maria de Jetibá. A mesma receita que serve para Linhares não serve para Belo Horizonte. Então isso é uma política que deveria ser mais local, para você identificar os seus problemas e ali você atacar aqueles problemas. Isso é interessante, essa questão da regionalização. Por que varia muito, às vezes, por exemplo, Linhares, o crime mais intenso, por exemplo, eu estou chutando, eu não tenho esses dados oficiais, é homicídio, por exemplo. Santa Maria do Jetibá é furto. Isso muda de localidade para localidade, né, doutor? Sim, até no estado do Espírito Santo, que é um estado muito pequeno,
as nossas regiões são completamente opostas, completamente diferentes umas das outras. Nós temos Linhares, que é uma cidade extremamente violenta para crimes de homicídio, e uma cidade maior, como é Cachoeiro de Itapemirim, que tem 1/3 dos homicídios de Linhares, apesar de ter uma população muito maior. Então a gente vê cidades vizinhas como Colatina, que tem um índice de criminalidade muito menor do que o nosso, mas a gente precisa estudar isso, a gente não pode ficar chutando apenas. Claro. A gente tem que estudar as causas disso. Para isso, não tem que ser eu, talvez tem que ser um sociólogo, um historiador, uma pessoa que entenda dessa estatística aí. O doutor Fabrício, você quer falar alguma coisa? Pode possivelmente, falar. Isso aí, pegando, linkando, possivelmente, isso é um contexto cultural. Há pouco tempo atrás, se ouvia ainda muito em Linhares, os famosos Linhares é a cidade dos caras bravos. Isso, existia um canavial de... Então, assim, tem um efeito também cultural de que aqui se tem uma postura tal. Talvez isso já está arraigado em cada cidadão. Mas, doutor, a gente consegue quebrar isso, não consegue? Com muito trabalho, sim. Através de educação, através de diagnósticos realizados, né? Diagnóstico, educação, política pública, tudo. Eu vejo assim, eu sou de Linhares, nasci, fui criada aqui a vida inteira, saí para estudar e voltei. O que a gente via antigamente era exatamente isso. Linhares é cidade de quem manda. Quem manda, se você não obedeceu, você morre, acontece alguma coisa com você e tal. E a motivação, acho que desses homicídios mudaram totalmente, né? O que a gente observa no dia a dia é que a motivação mudou. Porque era por brigas de terra, brigas de família, brigas de pessoas, né? Hoje em dia, não. A gente vê um índice de homicídios dentro de Linhares voltados ao tráfico de drogas. Né? Então, a motivação dos homicídios mudaram. Mas por quê? E concordo plenamente que tem que haver, sim, um diagnóstico, tem que haver, sim, um estudo para se saber como trabalhar, porque a gente vai continuar. Hoje tem 2 presídios em Linhares. Um presídio que atende o provisório e o semiaberto, outro presídio que atende o regime fechado. Aí, daqui uns dias, não cabe mais no CDRL, que é um presídio de regime fechado, vai se construir um outro presídio de regime fechado, e daqui a mais uns anos, mais um outro presídio de regime fechado. Então, acho que a ideia tem que ser mudada, né? A história tem que ser mudada, a avaliação tem que ser feita, e realmente esse diagnóstico é muito importante para o que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos só botar gente presa? Só vamos continuar prendendo gente? Eu acho que o doutor Fabrício estava comentando muito bem isso. A questão não é construir presídios, né, doutor? Porque construir presídio a gente não... É fácil. Construir presídio, você bota um prédio ali, né, do jeito que você constrói uma casa. Mas a gente vai manter isso? Eu acho que é isso que tem que ser mudado, tem que ser elaborado, tem que ser avaliado e para se chegar à conclusão. O que a gente pode fazer enquanto cidadão mesmo? O que a gente, enquanto cidadão, enquanto a população e governo pode se fazer para se mudar essa história? Entendi. A Lucila, doutor Fabrício, comentou a questão do tráfico de drogas. É bem tenso isso em Linhares, né? A questão da droga é algo preocupante. A sociedade deve preocupar com essa questão de drogas aqui, né? Mas que interessante, né? Mas nós temos mais drogas do que o Rio de Janeiro? Não. Sim, sim. Nós temos mais drogas do que São Paulo? Não. Então, a droga pode ser até um motivador do crime, mas ela causa um efeito na nossa cultura de formação de gente violenta muito maior do que em outros lugares. Então, a droga, ela é talvez ela seja um impulsionador de uma personalidade fraca, uma personalidade mal formada, uma personalidade que é voltada para a violência. Então, a partir do momento que ele usa a droga, potencializa a violência. Então, a causa não é exatamente assim, a droga não é exatamente a causa do crime. Sim. A droga, ela provoca uma liberação daquela personalidade mal formada, aquela personalidade violenta. E esse pacote anticrime, ele trouxe também um rigor maior à questão do tráfico. Qual é, doutor? Só para o pessoal, aumentou a pena também? Sim, aumentou a pena, mas eu volto a afirmar. Essa política de combate ao tráfico entorpecente não funcionou em lugar nenhum do mundo. Certo. Nem na maior potência mundial, nos Estados Unidos, ninguém consegue conter o tráfico entorpecente. E olha que o investimento americano no combate ao tráfico entorpecente
talvez seja equivalente ao PIB brasileiro. Nossa. Ou maior. Quer dizer, é um gasto absurdo. É um gasto absurdo. E eles não conseguem, mesmo assim, conter o tráfico de entorpecente. Os americanos investem em países, na segurança de países fora da área deles, para tentar evitar que a droga entre nos Estados Unidos. E mesmo assim não conseguem. Eles constroem muros nas fronteiras e mesmo assim a droga continua entrando. Entendi. É difícil você conter. Então, quando fala em tráfico de drogas, não é só comentar a questão, o pacote aumentou a penalização, aumentou, tá, mas não vai resolver, né? Eu penso que não. Eu acho que, sempre me perguntam qual seria a receita para poder, pelo menos, fazer com que as pessoas não usem tantas drogas, que o ser humano nunca vai parar de usar drogas, que é da natureza do ser humano usar drogas. Sim. Até remédios, né? Tem gente que toma Rivotril é uma droga, toda noite, né? mas é uma droga. Então, o que eu penso? Eu tenho uma estatística interessante que em 1988, 89, nós tínhamos 35% de fumantes no Brasil. Depois de uma campanha massiva nos meios de comunicação, foi proibido o cigarro em tudo quanto é lugar, ninguém mais, não é mais cult ser fumante. Depois de 30 anos, né? Mais de 30 anos, hoje nós temos uma população de fumantes de 8,5%. Então saiu de 35% para 8,5%. Se aqueles 35% de brasileiros fumantes existissem hoje, nós teríamos 80 milhões de fumantes mais ou menos andando pelas ruas. Entendi. Você imaginou que é mais do que a população de um país. Quer dizer, então é uma política que deu certo. E é a que deve continuar exatamente para dar certo, né, doutor? Você acha isso também, Diego? Sim. Como política pública, com certeza. Toda política pública bem executada, ela tem o seu efeito. Agora, fazendo um apenso ao projeto de lei anticrime, como sociedade, como projeto, ele tem causa e consequência. Por que surge um projeto de lei? Porque algo deu causa. Sim. Um anseio social, um problema social, tudo mais. Qual é a consequência? Em tese, uma lei penal, ela vem para desestimular uma conduta e também punir a quem o fizer. Nesse caso, eu estou, em boa parte, agravando as penalidades, aumentando o tempo de limite, o tempo máximo de pena de crime, de todos os crimes, quando computados em conjunto, e alguns isolados. A questão é, e se não der certo? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, e se a gente vê que esse projeto de lei, essa lei, futura lei, não obteve o efeito que se pretendia? Nós vamos ter uma massa carcerária provavelmente muito maior. Entendi. Porque eu vou ter o tempo de encarceramento muito maior. A saída que se dava com número hipotético com 8 vai passar, em casos, a dobrar, a 16. Então eu vou ter um problema de Estado também em gerir essa massa carcerária. Entendi. Torçamos para que a causa seja atendida e que não tenha esse efeito reflexo. É isso aí. Pessoal, o tema é importante, o tema é atual e a gente precisa fazer essas reflexões e a gente precisa entender, claro, porque isso afeta diretamente a sociedade. É por isso que nós estamos aqui com esse programa Bate-Papo das 6, com esse assunto de extrema relevância, que é o pacote anticrime. Aguarda um pouquinho, estamos finalizando o segundo bloco. Daqui pouquinho nós estaremos de volta no terceiro e último bloco, aqui junto com vocês. Obrigado, até daqui a pouquinho. Retornamos, portanto, ao terceiro bloco do programa Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, o seu canal local. E o bate-papo de hoje é pacote anticrime. No intervalo, a gente estava conversando aqui, aí eu até começo com o doutor Diego, que muitas pessoas falam o seguinte: não adianta passar de 30 para 40 anos. Esse item, né, do pacote anticrime que a gente está batendo um pouquinho aqui. Porque a pessoa do 30 para 40 anos, a legislação ela é muito branda, tem muito benefício, ele vai ficar ao mesmo tempo se fosse 30 anos. Como é que é isso aí? Houve mudanças nesses benefícios também? Liberdade condicional, saída temporária? Sim, Bernardo, houve sim. Principalmente nos crimes vinculados com violência e grave ameaça. Sim. Nesses crimes, normalmente, pelo texto legal,
há a vedação do livramento condicional. Em alguns casos também, não necessariamente no caso de crime com violência e grave ameaça, há também a proibição das famosas saídas temporárias. As saidinhas, como é popularmente conhecido. Vai proibir? Em alguns casos, né? Vedar. Em alguns casos, vedar. Que é o do caso da violência. Da violência resultante com morte. Isso... Homicídio. Apertou, né, doutor Fabrício? Ah, sim. Apertou um pouco. Mas, lógico, isso vale dos crimes que são cometidos daqui para frente. Quer dizer, o que cometeu antes já não está dentro, né? Não está dentro. A lei não pode retroagir para prejudicar o réu, só para beneficiar. Mas a gente acredita que essa mudança legal talvez vá frustrar um pouco a sociedade, porque não vai conseguir o sonhado objetivo de reduzir a criminalidade. A gente só vai conseguir reduzir a criminalidade com gerações e mais gerações de pessoas sendo educadas e reeducadas para conviver em sociedade. O senhor está mencionando uma coisa interessante que me lembra, e me corrija se eu estiver errado, fazendo uma interpretação aí do seu posicionamento. O importante é esse trabalho de rede, não é isso? Quer dizer, existe essa pacote anticrime que visa agravar um pouco mais, mas em contrapartida a gente tem que ter todo um entorno que é esse trabalho de rede, né? Vamos colocar aí a Secretaria Municipal de Educação, vamos colocar aí a Secretaria Municipal de Saúde, vamos colocar aí políticas públicas, como o doutor Diego falou. Então, todo esse entorno em volta de um pacote anticrime faz com que a criminalidade comece a diminuir, né? Não só o pacote anticrime em si, mas esse trabalho de rede favorece, né, doutor? Eu acho que é isso que você está tentando tratar aqui, né? Esse que é o ponto, e eu também observo uma situação que eu tenho visto muito, que a gente fica acreditando que as soluções, nós acreditamos sempre que as soluções vêm sempre de cima. As soluções vêm sempre do topo da pirâmide. E, na verdade, ela vem da base. Vamos imaginar que nós decidamos na nossa rua que não vai haver mais crimes. A comunidade se assim, não, aqui na minha rua ninguém vai cometer mais crimes. Vamos imaginar que um bairro de Linhares resolva, os seus habitantes resolvam, não, aqui ninguém mais comete crime. Porque nós vamos viver em sociedade sem necessidade de nos agredir. Então, uma decisão social da nossa base social, da nossa população, é muito mais efetivo do que uma lei que está sendo aprovada. Quer dizer, a gente tem vários exemplos, 170 mil habitantes, né? Não sei, por aí. Então seriam 170 mil olhares, 170 mil fiscais na sociedade para combater o crime. Ajudaria muito a atividade policial. Com certeza. A gente teria pessoas imbuídas na fiscalização do não cometimento do crime. Isso é interessante. Porque você não consegue resolver o problema de uma sociedade em si. Sim. Você consegue resolver o problema da sua casa. Sim. Depois você resolve o problema da sua casa, dos seus familiares, você consegue resolver da sua rua. E por aí você cresce. No segundo bloco, aqui passando para a Lucila, eu tinha colocado isso aqui, eu falei, não, tem que indagar a Lucila sobre isso. A questão do diagnóstico, até o Diego e o doutor Fabrício comentou. Esse diagnóstico, agora eu vou voltar para dentro do presídio aqui, Lucila. Esse diagnóstico vocês fazem quando os presos chegam lá, não é isso? Sim. Até para saber em que tipo de projetos, que tipo de cumprimento de pena eles vão estar submetidos. Vocês fazem essa triagem, vamos dizer assim. A Secretaria de Justiça, ela tem um projeto que se chama Programa Individualizador, né? Que é a Comissão Técnica de Classificação que tem que fazer. Então, quem é essa Comissão Técnica de Classificação? O setor de psicologia, o setor de serviço social, a saúde, o técnico de segurança, o chefe de segurança, mas toda a equipe que está inserida dentro da unidade. E a ideia do programa individualizado é exatamente isso, é conhecer aquele sujeito para saber o que vamos trabalhar com ele ali. Se ele tem documentação, se ele tem escolarização, se ele tem algum problema de saúde, e trabalhar de forma com que vamos dar oportunidade de trabalho porque é uma pessoa que vai ficar muito tempo, ou porque
é uma pessoa que precisa de algumas questões, né? Então, o projeto da secretaria, esse programa individualizado, é exatamente para isso, para conhecer, para diagnosticar esse sujeito e trabalhar com ele. Que está tudo dentro de uma ressocialização. Sim, né, acontece isso com facilidade? Não acontece. Né? A população carcerária cresceu muito. Do tempo que eu estou na secretaria até hoje, cresceu muito. Eu lembro que, antigamente, eu conhecia preso por preso, família por família, nome por nome. Hoje em dia é mais complicado. Eu lembro do preso, aí eles vão... Fulano, dona Lucila. Tá. Aí eu já vou lembrando do histórico. Mas hoje eu não tenho a facilidade que eu tinha antigamente de identificar aquele preso como era, né, há 6, 8 Isso fruto do aumento da população. Isso fruto do aumento. Mas a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível. Hoje, dentro do CDRL, a gente tem mais de 12 projetos funcionando. Tem as dificuldades, a gente tem um número reduzido assim, não reduzido, mas inferior ao número de servidores que deveria ter. Correto. Né? Mas a gente tenta fazer com que esses projetos funcionem e dar oportunidade para aquele preso que está ocioso, porque nós temos as salas de aula funcionando, então o preso que estuda e tem o direito ao banho de sol, que são as 2 horas por dia, ele fica fazendo aquele trabalho. E o preso que só tem o direito ao banho de sol, que são essas 2 horas por dia, que ficaria as 22 horas por dia trancado, a gente tenta inserir em algum projeto. Entendi. Então, assim, a procura é muito grande, eu acredito que vai aumentar mais ainda, né, por conta do futuro. Essas mudanças, né? E esse diagnóstico, eu acho que tem que ser mantido e tem que ser mais eficaz do que é hoje, para que a gente possa saber o que a gente vai fazer, o que nós, enquanto cidadãos, não eu só enquanto servidora da Secretaria de Justiça, mas enquanto cidadã, posso fazer para mudar essa cultura mesmo de crime, para mudar essa cultura de que só vão continuar construindo presídios, não. Vamos mudar essa cultura para que o crime realmente seja o que o cidadão quer. É acabar, é finalizar, né? Isso é importante. Agora, pessoal, esse terceiro bloco, ele realmente é um pouco mais curtinho, mas eu queria perguntar aqui ao doutor Diego, advogado que está representando neste momento aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. E, Diego, a gente sabe que a OAB tem um papel fundamental, né, quando se trata assim, de criações de legislações. Como é que está sendo aí o olhar da OAB, né, principalmente porque existe a classe dos advogados penalistas em relação a esse projeto? Vocês estão vendo aí com bons olhos ou algo que precisa ser mexido? Sim, Bernardo. Na verdade, como todo projeto de lei, ele vai à sanção do presidente, se tornando lei, obviamente, haverá discussões. Um dos pontos desse projeto de lei anticrimes, desse pacote anticrimes, é a gravação da conversa entre advogado e presos em estabelecimentos federais de segurança máxima. Isso possivelmente a OAB vai se manifestar em dado momento, porque a OAB entende que nesse caso é uma condição inviolável a conversa entre advogado e seu cliente. Então tem muitas coisas a serem questionadas também, que é um rito normal em qualquer legislação. Então logo apresentou, os interessados vão passar a questionar. Isso aí sim, os tribunais superiores, o judiciário de forma geral, vai começar a se manifestar. Se me permite, Bernardo, só fazer um último apontamento desse pacote anticrimes. Um ponto essencial que vai culminar rapidamente na vida social é nos casos de crime contra a vida, no caso de tribunal de júri, que com esse pacote anticrime, nas sentenças do Tribunal Popular do Júri de pena igual ou maior a 15 anos, nesse pacote já se está permitindo fazer a execução provisória da pena, que parte para um outro tema que foi retirado desse pacote, que é a prisão em segunda instância, que está sendo tratado diferente no Legislativo Federal. E a questão da prisão em segunda instância já seria até um outro programa aqui do bate-papo para a gente discutir. Mas, pessoal, nós praticamente acabou o tempo, né? E por isso que a gente deixa aqui para o final, com toda a satisfação, agradecendo muito a sua presença, que é importante para a gente, e a presença dos nossos convidados. Doutora, muito obrigado pela presença. Suas considerações finais rapidinho por causa do nosso tempo. Eu que agradeço, né, em nome da unidade também, em nome da secretaria. Eu acredito que a gente tem muito que se conversar, muito que se ver, muito que se
pontuar, né? Uma conversa que não vai acabar agora e, como o doutor Diego disse, né, outras questões, outros órgãos vão se manifestar muito. Isso. Mas a gente se coloca à disposição para sempre que for necessário, preciso, de estar aqui presente. Muito obrigado. 12 anos de sistema prisional, já vi ela atuando lá e trabalha com amor, trabalha com vontade. É isso que a gente precisa. Doutor Diego, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Obrigado, Bernardo. Obrigado à Rede Sim mais uma vez pelo convite. Obrigado aos colegas que aqui compartilham a bancada, até para adquirir conhecimento, a troca de conhecimento, e espero ter contribuído com a sociedade local, levando um mínimo de informação a todos. Tá. Igualmente, a TV Sim agradece muito, a população agradece muito a presença também do delegado-chefe da Polícia Civil de Linhares. Obrigado por ter achado um espaçozinho, uma agenda cheia, né, doutor? Correndo, chegou, mas com o maior prazer veio e nos ajudou muito. Doutor Fabrício, muito obrigado e seja bem-vindo, a casa é sua. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar falando com vocês aqui e também com a população de Linhares. Estou voltando aí, já tem mais ou menos um mês. Estou à disposição da população, da delegacia todos os dias, tanto aqui como Soretama e Rio Bananal. É isso aí. Pessoal, terminamos assim o nosso programa Bate-Papo das 6 aqui na TV Sim, o seu canal local. Esse programa ele é retransmitido amanhã às 6 da manhã e no domingo, a partir das 14 horas, você consegue acompanhar toda a programação da TV Sim. Espero que vocês tenham gostado, que como a gente sempre fala, o programa é feito para você, o programa é feito para sua família. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite, um finalzinho de semana e um ótimo final de noite. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço. Bate-Papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.